Canal Rastros do Medo. O bebê reborn. A maldição de Guaratinguetá, no coração do interior de São Paulo. Na cidade histórica de Guaratinguetá, vivia a família Almeida. Ana e Carlos, um casal apaixonado, sonhavam em construir uma família. Após anos de tentativas e tratamentos, a notícia tão esperada finalmente chegou. Ana estava grávida. A alegria era imensa. Os preparativos para a chegada do bebê enchiam a casa de felicidade. Eles escolheram o nome do bebê, Gabriel. Um nome que ecoava esperança e amor. Os meses se passaram em meio a sorrisos, expectativas e planos para o futuro. O quarto do bebê foi cuidadosamente decorado, cada detalhe escolhido com carinho. O berço, os brinquedos, as roupinhas, tudo pronto para receber o novo membro da família. Ana sentia o bebê se mexer em seu ventre, um laço invisível e poderoso se formava entre mãe e filho. Carlos, por sua vez, não via a hora de pegar seu filho nos braços, de sentir o calor do seu corpo, de ouvir o som do seu choro. Mas o destino, por vezes, reserva surpresas cruéis. No 8º mês de gestação, Ana começou a sentir fortes dores. Uma corrida para o hospital, exames, a notícia devastadora. O bebê não resistiu. O mundo de Ana e Carlos desabou. A alegria se transformou em luto, a esperança em desespero. O quarto do bebê, que antes era símbolo de felicidade, agora era um lembrete constante da dor e da perda. O silêncio da casa era ensurdecedor. As roupinhas do bebê, que antes eram motivo de orgulho, agora eram fonte de lágrimas. Ana e Carlos se afastaram, cada um preso em sua própria dor. O casamento, que antes era sólido e feliz, começou a ruir. A sombra da perda pairava sobre tudo, consumindo a alegria e a esperança que antes existiam. A boneca Reborn. Em meio ao luto, Ana encontrou um estranho consolo em uma boneca Reborn. Uma boneca hiperrealista, com traços delicados e aparência de um bebê de verdade. A princípio, Carlos não entendeu o fascínio de Ana pela boneca. Parecia mórbido, uma forma de negar a realidade. Mas, aos poucos, ele percebeu que a boneca era mais do que um simples objeto para Ana. Era uma forma de preencher o vazio deixado pela perda do filho. Uma maneira de expressar o amor e o cuidado que ela não pôde dar a Gabriel. Ana começou a tratar a boneca como se fosse um bebê de verdade. Dava banho, trocava a roupa, ninava para dormir. A boneca tinha até um nome, Gabriel, o mesmo nome que Ana e Carlos haviam escolhido para o filho. Carlos observava a esposa com uma mistura de estranheza e compaixão. Ele sabia que aquilo não era normal, mas também sabia que Ana estava sofrendo muito. E se a boneca a fazia se sentir melhor, quem era ele para julgá-la? No entanto, com o passar do tempo, o comportamento de Ana se tornou cada vez mais estranho. Ela se isolou do mundo exterior, passando a maior parte do tempo com a boneca. A casa, que antes era silenciosa, agora era preenchida pelos sussurros de Ana para a boneca, pelos seus cantos de ninar e pelas suas conversas imaginárias. Carlos se sentia cada vez mais distante da esposa, um estranho em sua própria casa. Uma noite, Carlos acordou com um som estranho, um som que parecia um choro de bebê. Ele levantou da cama e seguiu o som até o quarto de Gabriel. Para seu horror, viu Ana sentada em uma cadeira de balanço, ninando a boneca. Mas o choro não vinha da boneca, vinha de dentro do quarto. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Os fenômenos a partir daquela noite, os fenômenos estranhos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam sem explicação. Sussurros ecoavam pelos cômodos da casa. Carlos começou a ter pesadelos terríveis, sonhos com bebês mortos e bonecas assustadoras.
Ele se sentia observado, perseguido por uma presença invisível e ameaçadora. Ana, por sua vez, parecia alheia aos acontecimentos. Ela estava cada vez mais obcecada pela boneca, dedicando todo o seu tempo e atenção a ela. Carlos tentou conversar com a esposa, alertá-la sobre os fenômenos estranhos, mas ela o ignorava, dizendo que ele estava imaginando coisas. Carlos se sentia impotente, preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Desesperado, Carlos procurou ajuda. Ele conversou com amigos, familiares, médicos, padres, mas ninguém acreditou em sua história. Todos pensaram que ele estava sofrendo de estresse ou depressão, que estava projetando seus medos e angústias nos acontecimentos da casa. Carlos se sentiu sozinho, abandonado por todos. Um dia, Carlos encontrou um antigo diário de Ana. Nele, descobriu segredos sombrios sobre o passado da esposa, sobre traumas e perdas que ela nunca havia superado. Carlos percebeu que Ana estava muito mais fragilizada do que ele imaginava, que a perda do bebê havia desencadeado uma série de problemas emocionais que ela vinha reprimindo há anos. Carlos decidiu que precisava ajudar Ana, mesmo que isso significasse enfrentar os fenômenos estranhos da casa. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava lutar pela sua esposa, pelo seu casamento, pela sua sanidade. Investigação. Carlos começou a investigar a história da boneca Reborn. Descobriu que a boneca havia sido feita por uma artesã local, uma mulher solitária e excêntrica que vivia isolada em uma chácara nos arredores de Guaratinguetá. Carlos decidiu visitar a artesã, na esperança de encontrar alguma pista sobre os fenômenos estranhos que estavam acontecendo em sua casa. A chácara da artesã era um lugar sombrio e assustador. A casa era velha e mal cuidada, cercada por árvores retorcidas e escuras. O jardim estava abandonado, com plantas secas e espinhosas. Carlos sentiu um arrepio ao se aproximar da casa. Havia algo de errado naquele lugar, uma energia negativa e opressora que o fazia se sentir desconfortável. A artesã era uma mulher estranha e misteriosa. Tinha cabelos longos e grisalhos, olhos fundos e penetrantes e uma voz rouca e gutural. Ela recebeu Carlos com desconfiança, como se estivesse escondendo algo. Carlos explicou a situação. Falou sobre os fenômenos estranhos que estavam acontecendo em sua casa, sobre o comportamento estranho de sua esposa, sobre a boneca Reborn. A artesã ouviu tudo em silêncio, sem expressar nenhuma emoção. Quando Carlos terminou de falar, ela o encarou com seus olhos penetrantes e disse: "Essa boneca está amaldiçoada. Ela foi feita com cabelos de uma criança morta, com olhos de vidro de um cadáver. Ela carrega em si a dor e o sofrimento de uma alma perdida." Carlos ficou chocado com a revelação. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas a artesã continuou: "A boneca está ligada à sua esposa. Ela se alimenta da dor dela, da tristeza dela. Enquanto Ana estiver sofrendo, a boneca terá poder. E enquanto a boneca tiver poder, os fenômenos continuarão." O confronto. A artesã revelou a Carlos que havia uma forma de quebrar a maldição da boneca. Um ritual antigo e perigoso que envolvia a destruição da boneca e a libertação da alma presa em seu interior. Carlos, desesperado, decidiu seguir as instruções da artesã. Ele sabia que estava correndo um grande risco, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar sua esposa e seu casamento. Carlos voltou para casa determinado a enfrentar a maldição. Ele preparou o ritual seguindo as instruções da artesã. Reuniu os objetos necessários, recitou as palavras antigas, acendeu as velas negras. A casa se encheu de uma energia estranha e opressora. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Carlos sentiu um medo paralisante, mas não desistiu. Quando
Ritual começou, os fenômenos se intensificaram. Os objetos se moviam com mais violência. As portas batiam com força, os sussurros se transformaram em gritos. Carlos sentiu a presença da alma presa na boneca, uma presença furiosa e desesperada. Ele lutou contra o medo, contra a energia negativa que o envolvia, contra a força da maldição. Ana apareceu no quarto confusa e assustada. Ela não entendia o que estava acontecendo, não se lembrava de nada. Carlos tentou explicar a situação, mas ela não acreditou nele. Pensou que ele estava louco, que estava tentando assustá-la. Carlos se sentiu frustrado, impotente. Precisava fazer Ana acreditar nele, precisava que ela o ajudasse a quebrar a maldição. No momento crucial do ritual, quando Carlos estava prestes a destruir a boneca, Ana o impediu. Ela agarrou a boneca com força, como se estivesse protegendo um filho. Carlos tentou convencê-la, mas foi em vão. Ana estava completamente dominada pela maldição, pela influência da boneca. De repente, Ana começou a se contorcer, a gritar, a falar com uma voz que não era sua. Seus olhos se tornaram negros, sua expressão se transformou em algo maligno e assustador. Carlos percebeu que Ana estava possuída pela alma da criança morta, que a boneca era apenas um receptáculo para essa entidade. Carlos se viu diante de um dilema terrível. Precisava destruir a boneca para libertar a alma da criança, mas isso significava destruir sua esposa. Ele não sabia o que fazer. Estava dividido entre o amor e o dever, entre a esperança e o desespero. A entidade que possuía Ana começou a zombar de Carlos, a provocá-lo, a torturá-lo psicologicamente. Ela revelou segredos sombrios sobre o passado de Ana, sobre traumas e perdas que ela nunca havia superado. Carlos descobriu coisas terríveis sobre sua esposa, coisas que ele nunca imaginou que ela fosse capaz de esconder. A entidade se alimentava do sofrimento de Carlos, do seu medo, da sua angústia. Quanto mais ele sofria, mais forte ela ficava. Carlos percebeu que precisava encontrar uma forma de se libertar da influência da entidade, de se proteger da sua maldade. Em um momento de lucidez, Carlos se lembrou das palavras da artesã. Ela havia dito que a boneca se alimentava da dor de Ana. Carlos percebeu que precisava curar a dor de sua esposa, ajudá-la a superar seus traumas, a encontrar a paz. Só assim ele poderia enfraquecer a entidade e quebrar a maldição. A cura. Carlos começou a conversar com a entidade, a questioná-la sobre sua dor, sobre seu sofrimento. Ele tentou entender o que a entidade queria, o que a impedia de encontrar a paz. Aos poucos, Carlos percebeu que a entidade era apenas uma criança perdida e assustada, que estava presa em um ciclo de sofrimento e vingança. Carlos começou a sentir compaixão pela entidade. Ele percebeu que ela não era má, apenas infeliz. Carlos decidiu ajudar a entidade a encontrar a paz, a libertar-se da maldição. Ele começou a falar com Ana, a relembrar os momentos felizes que eles viveram juntos, a expressar o seu amor e o seu apoio. Carlos ajudou Ana a enfrentar seus traumas, a superar suas perdas, a perdoar a si mesma. Ele mostrou a ela que ela não estava sozinha, que ele estava ao seu lado, que ele a amava incondicionalmente. Aos poucos, Ana começou a se libertar da influência da entidade, a recuperar sua sanidade. Conforme Ana se curava, a entidade enfraquecia. Sua voz se tornou mais fraca, seus olhos perderam o brilho maligno, seus movimentos se tornaram mais lentos. Carlos percebeu que a maldição estava perdendo o poder, que a alma da criança estava finalmente encontrando a paz. No momento final, quando a entidade estava prestes a desaparecer, ela agradeceu a Carlos e Ana. Ela disse que finalmente estava livre,
que finalmente podia descansar em paz. A boneca Reborn se desfez em pó. A casa se iluminou com uma luz branca e suave. A energia negativa desapareceu. Carlos e Ana se abraçaram, aliviados e emocionados. Eles haviam sobrevivido à maldição do bebê Reborn. Haviam enfrentado seus medos e seus traumas. Haviam encontrado a cura para sua dor. A partir daquele dia, eles se tornaram mais fortes e unidos, mais gratos pela vida e pelo amor. A casa nunca mais foi a mesma. Os fenômenos estranhos cessaram. O silêncio voltou a ser tranquilo, a alegria e a esperança retornaram. Carlos e Ana reconstruíram seu casamento, fortaleceram seu amor, reacenderam a chama da felicidade. Eles nunca se esqueceram do que aconteceu, mas aprenderam a conviver com a memória daquela experiência terrível. Eles sabiam que a maldição do bebê Reborn havia sido um teste, uma provação que eles precisavam enfrentar para aprender a valorizar a vida, o amor e a família. Eles aprenderam que a dor pode ser superada, que o sofrimento pode ser transformado em aprendizado, que o amor é a força mais poderosa do universo. E assim, a lenda do bebê Reborn de Guaratinguetá se tornou um conto de terror e esperança. Uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. Uma história que nos ensina que o amor é capaz de vencer qualquer maldição, de curar qualquer ferida, de trazer a paz para qualquer coração. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os mistérios do Rastros do Medo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você está preparado para mais uma dose de terror, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Você não vai se arrepender, prometo.